Bom dia, boa tarde, boa noite. Um conceito bastante importante relacionado a sistemas lineares e invariantes no tempo é a maneira como ele se comporta quando um sinal de entrada que tem um formato bastante específico é utilizado nesse sistema. Esse formato bastante específico, a gente vai chamar ele de autofunção. A ideia da autofunção ela é razoavelmente semelhante ao que vocês estudaram em álgebra linear quando vocês estudaram dentro de matrizes, autovalores e autovetores de matrizes. A ideia é bastante semelhante aqui, a gente vai discutir isso ao fim. Mas imagine que você tem um sinal x de t, que ele é uma constante a multiplicado por uma exponencial aqui de st. E esse sinal ele é utilizado na entrada de um sistema linear invariante no tempo. Como a gente tinha visto anteriormente, a resposta do sistema a qualquer sinal é determinada por meio de uma integral de convolução, se ele for um sistema contínuo, e portanto o y de t associado a esse x de t ele vai ser uma integral de convolução como vocês já estão cansados de ver. Então o que acontece? Se o sinal ele tem aquele formato, então a gente vai ter aqui a e na S tal, h t menos tal d tal, e aqui a gente pode realizar uma mudança na variável de integração. Vai estabelecer uma nova variável de integração u, que ela é igual a t menos tal, du sobre d tal vai ser igual a menos 1, portanto, meu du vai ser igual a menos d tal, ou d tal igual a menos du, e portanto, y de t vai ser uma integral de a e. Se u é igual a t menos tal, tal vai ser igual a t menos u, portanto, e na S t menos u, h de u du, com sinal de menos aqui, já que du igual a menos d tal. Nos limites de integração, quando a gente tinha aqui no limite inferior, quando tal tendia a menos infinito, o valor de u equivalente a tal tendendo a menos infinito, menos infinito vai me dar mais infinito. E o que era referente aqui ao limite superior de integração em relação à variável tal, que é mais infinito, quando a gente converte isso para o valor equivalente de u, vai me dar t menos infinito, ou seja, menos infinito, aqui em cima. A troca dos limites de integração superior e inferior seria equivalente a multiplicar
essa integração por menos 1. Portanto, a gente pode voltar aqui uma integral de menos infinito até infinito, que isso vai cancelar com esse sinal negativo menos 1 aqui embaixo. E a gente tem aqui A, e na exponencial a gente vai dividir em dois pedaços. Um vai ser E na ST, e o outro pedaço é E na menos SU H de U du. A gente tem um pedaço aqui do integrando que ele é independente da variável de integração u. A gente pode tirar ele de dentro da integral. Portanto, a gente fica aqui com A e na ST, integral de menos infinito até infinito, eu vou trocar aqui a só ordem, H de U, e na menos SU du. E esse pedaço que a gente puxou para fora do operador de integração, ele é exatamente igual ao sinal de entrada que foi aplicado ao sistema. O que sobra aqui, essencialmente, é uma integral definida em relação à variável u. A princípio, isso vai resultar num valor constante em relação a t. E, portanto, o que você tem quando o seu sinal de entrada ele é uma autofunção, o sinal de saída vai ser esse mesmo sinal de entrada, simplesmente multiplicado por uma constante. Esse simplesmente multiplicado por uma constante pode ter uma complicação, mas a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, uma vez que, a princípio, o valor dessa integração aqui, eu esqueci de comentar, mas aqui no começo, S pertence ao conjunto dos números complexos e, portanto, isso aqui pode ser pertencente também ao conjunto dos números complexos. Eu comentei no início que isso é parecido com o conceito de autovalores e autovetores dentro da álgebra linear, e essencialmente eu não estava mentindo. Quando você pensa num par autovalor, autovetor de um sistema linear, ou na verdade aqui de uma matriz, se V é um autovetor dessa matriz A, quer dizer que a esse autovetor V está associado aqui um autovalor, lambda, que a pré-multiplicação desse autovetor V pela matriz A resulta simplesmente na multiplicação desse autovetor V aqui por um escalar. Esse escalar aqui a gente chama de autovalor da matriz A. E esse outro cara aqui a gente chama de autovetor. E esse conceito ele acaba sendo bastante semelhante com o que a gente tem aqui. Aqui no caso a gente não tem um autovetor, a gente tem uma autofunção, mas o resultado seria mais ou menos o mesmo. Quando você aplica essa autofunção como sinal de entrada de um sistema linear invariante no tempo, o que esse sistema invariante no tempo vai fazer com essa autofunção é simplesmente replicar ela multiplicada por uma constante que pertence ao conjunto dos números complexos, da mesma maneira que a gente tinha aqui dentro da álgebra linear. Quando você
pré-multiplicam o autovetor com a matriz A, o resultado seria simplesmente a multiplicação por um fator escalar, desde que V seja um autovetor dessa matriz A. Aí, desde que esse autovetor ele não seja nulo, você poderia passar aqui, ficaria com uma equação equivalente, A menos lambda I, I é matriz de identidade nesse caso, vezes V, vai ser igual a zero. Se V não for um vetor nulo, vai ser igual a um vetor nulo, na verdade. Se V não for um vetor nulo, então é necessário que essa matriz que está pré-multiplicando ela seja singular. E a gente chega no famigerado polinômio característico de toda matriz. Uma vez que essa matriz ela precisa ser singular, ela precisa ter determinante nulo, e é assim que geralmente a gente determina esses autovalores da matriz. Conhecimento geral aqui em sistemas lineares. Finalmente, o que seria esse autovalor associado a um sistema linear, que a gente vai chamar aqui de H de S. E eu vou renomear a variável de integração para T, simplesmente porque é a maneira que geralmente vocês encontram isso nos livros. Vocês já devem ter se deparado com essa equação em vários momentos durante o seu estudo universitário, já que essa é a famigerada transformada de Laplace. E diferente do que vocês tinham estudado dentro de álgebra linear, que o número máximo de autovalores associados a uma matriz seria a ordem dessa matriz, que precisa ser uma matriz quadrada, então ela teria o mesmo número de linhas e colunas. Todo sistema linear ele vai ter infinitos autovalores, tanto que isso aqui é a própria notação, ela evidencia que isso aqui é uma distribuição, na verdade, dependente de S, e para diferentes valores de S, que poderia... Na verdade a gente vai ver que não é bem isso, mas vamos pensar a princípio que poderia ser qualquer número complexo aplicado, você geraria infinitas funções possíveis, H de S, e portanto o seu sistema linear invariante no tempo ele teria infinitos autovalores. Cada autofunção então seria associada a um desses autovalores.